A fidelidade é uma estrutura importantíssima em qualquer organização, dentro da família, em qualquer segmento e também dentro de uma célula, dentro de um trabalho ministerial. Shalom, eu sou o Fabian Andres e hoje eu vou trazer para você as 4 provas que revelam a fidelidade de um discípulo, a fidelidade de um líder. Então, como eu disse no início, a fidelidade ela é importantíssima para qualquer caminhada, para qualquer jornada. Se não houver lealdade dentro de toda a estrutura de um trabalho ministerial, não há como avançar, porque a palavra diz que é impossível eu caminhando com alguém discordando dele. A fidelidade é um tema que tem sido tratado até com certo desprezo nos nossos dias de hoje. Nós temos visto justamente que o contrário dela é o que está valendo nesse mundo onde todo mundo quer tirar sua vantagem, onde existe um egocentrismo, onde só se pensa em si, onde só se olha para o próprio umbigo. Então, fidelidade é formação de aliança, é um trabalho construído dia a dia por uma aliança. E você sabe que a fidelidade ela tem provas. Existem provas que externam se alguém é fiel ou não. Aí no caso, hoje nós vamos tratar aqui 4 provas que tratam sobre a fidelidade. São provas de fogo, porque todo líder de célula também é discípulo. Sempre tem alguém mentoreando, um pastor, um apóstolo, um líder de célula. Então, ao mesmo tempo que ele tem os seus discípulos, que são fiéis, que tem uma aliança com ele, ele também necessita ser fiel e ter uma aliança com alguém que lhe dá a cobertura espiritual. Então a fidelidade é um tema, é uma via de 2 mãos, onde sobe e desce o tempo todo, e esse tema vai ser tratado aqui com 4 provas que nós podemos passar em sermos aprovados ou não dentro da nossa lealdade, dentro da nossa aliança. Então vamos trazer as 4 provas de uma ordem crescente, da mais tranquila até a mais pesada, até a mais forte, até a prova de fogo aí que nós vamos deixar para o final. Então a primeira prova que testa a nossa fidelidade, que não é a menos importante, mas vamos tratar aqui como a primeira prova, é o tempo. O tempo, isso mesmo, tempo. Repare, você que é líder, você que é pastor já há um tempo, e quando chega algum discípulo, quando chega uma pessoa que se converte, que se entrega nos caminhos do Senhor, acaba se deslumbrando naquele início, aquele primeiro amor, aquela paixão, e acaba então a pessoa dentro daquele contexto todo, conhecendo a estrutura da igreja, conhecendo o tipo de trabalho, reconhecendo naquele líder, naquele pastor, conhecimento, sabedoria, reconhecendo a unção que está nele. É inevitável que no início esse discípulo se deslumbre. Naquele início ele até vai demonstrar uma fidelidade de uma maneira rasa, porém ele vai demonstrar por causa que ele está ali impactado. É tudo novo. Então o tempo, a jornada, o caminho vai demonstrar se esse discípulo é fiel ou não. Vai demonstrar se você, líder, é fiel ao seu pastor, ao seu apóstolo ou não. Porque o tempo ele é como um juiz. Então a aliança ela é firmada em cima também do tempo. No início até é mais fácil, porque ainda você não tem aquele conhecimento, você ainda não é um formador de opinião da palavra, mas depois, quando você tem esse conhecimento, quando você já tem os seus apontes próprios da palavra, eu quero ver como é que fica a fidelidade com o seu líder aí. Então, a segunda prova que revela a sua fidelidade ou a fidelidade do seu discípulo é a distância. A distância é uma bela prova que revela a sua fidelidade ou a fidelidade de um discípulo seu. Porque ser fiel, estar ali de acordo, estar ali concordando com todas as coisas, trabalhando de uma forma leal na frente de um líder, debaixo dos olhos da liderança é uma coisa. Agora, quando esse discípulo ou quando você que está longe do seu líder tem alguma prova ali que vai mostrar sua lealdade, onde ele não está vendo, onde você acha que ele não está ouvindo, então essa é uma ótima prova. Porque muitas vezes essa prova ela nos testa justamente quando nós estamos sendo provados, quando alguém vem e fala de um líder nosso.
quando alguém vem trazer alguma pimentinha, alguma pitadinha, né, daquela situação ali que pode deixar o seu líder ali de uma forma um pouco exposta, e você ali ser leal, demonstrar a sua fidelidade à distância, não estando debaixo dos olhos dele, você então prova que você é fiel. Você prova que você tem uma aliança mesmo à distância, não somente ali aos olhos do seu líder ou seu discípulo diante de você. Então a distância, com certeza, a distância é uma grande prova e que também nos revela se nós somos fiéis ou não. Vamos então para a nossa terceira prova. Rapidinho, nós vamos passar por 4 provas aqui e a terceira prova ela é uma prova forte. É a prova da contradição. Isso mesmo, contradição. Puxa, quando nós estamos concordando com o discípulo o tempo todo, ou quando aquele teu líder fica o tempo todo ali concordando, né, com você, é muito fácil ser fiel, é muito fácil ser leal. É tranquilo manter ali uma aliança formada com o seu líder, né? Mas imagina você que o seu líder chegue para você agora e diga assim, ó, não vai ser da forma que você quer, vai ser bem diferente. Não está certo a forma que você está fazendo. Então você está sendo então testado numa prova grande, uma prova de fogo, porque é muito complicado quando existe a contradição. Você chega para o discípulo e diz assim, ó, não vai ser, querido, da forma que você quer. Não tem, assim não está correto. Você já sente no olhar daquele discípulo, o semblante cai, né? Você se coloca no lugar dele ali e já repara, puxa vida, às vezes eu faço isso com o meu líder também. Dá aquela vontade de chutar o balde, não é mesmo? Mas infelizmente nem sempre vamos ouvir aquilo que a gente quer. A gente vai acabar ouvindo muitas vezes do nosso mentor aquilo que a gente precisa. E a contradição é uma prova fantástica, porque revela o coração daquele discípulo que mesmo às vezes não querendo fazer, não concordando com o seu pensamento, às vezes porque ele não consegue acompanhar o raciocínio, ou ele não teve a revelação daquilo que você, líder, já tem. Mas ele mesmo sem entender, mesmo sem compreender, ele vai então debaixo de um decreto seu, debaixo de uma direção sua, é com certeza uma prova de fidelidade onde ele é aprovado, ou infelizmente ele vai ter que repassar de novo por tudo aquilo e ser aprovado de novo numa outra dinâmica futuramente. Então nós temos que exercitar os nossos discípulos a serem contrariados, não podem o tempo todo receber sim, a mãozinha na cabeça, e nós também como discípulos não podemos entrar nesse barco, porque nós não podemos ser filhos mimados e também não podemos ter filhos mimados. Nós temos que ser servos do Senhor e como um exército focado somente numa direção, buscando o resultado do reino, a expansão do reino do Senhor. E rapidinho agora já chegamos na quarta e última prova, aquela que é a prova que eu disse que eu acho que é a mais pesada, é a prova de fogo. Por isso eu deixei ela para o final. Então a quarta prova que revela a fidelidade de um discípulo, a fidelidade de um líder, a fidelidade de um servo do Senhor é o ferimento. Ferimento, pastor? Que negócio é esse? É ferimento. Sabe que dentro de uma estrutura familiar, eu sendo filho, eu sendo pai, eu sendo irmão, sempre vai existir um momento mais ríspido, um momento onde aquela comunhão ela gera alguns atritos, existe um problema e aí esse problema ele fica um pouco mais forte e palavras ou gestos ou expressões, alguma coisa, às vezes uma expressão corporal acaba causando ferimento na outra pessoa. Quando você fala alguma coisa e a outra pessoa ri, por exemplo, pode causar um ferimento. Então, dentro de um diálogo pode existir palavras mal interpretadas, ou infelizmente, às vezes acontece de você ferir mesmo com palavras duras, propositalmente. Então, quando existe o ferimento dentro de uma família, qual é o natural? O que deve acontecer? Você, claro, naturalmente você vai ficar chateado ali por um tempo, mas você vai se reciclar, você vai buscar a cura em cima daquela situação, porque a família que anda junto, ela acaba se machucando, mas também juntos acabam se curando. E eu não vou deixar de ser filho, ou deixar de ser pai, ou deixar de ser irmão, porque eu me feri. Eu vou buscar então me
curar para continuar a minha jornada dentro daquela família. Esse é normal, esse é natural. Mas, infelizmente, isso não é muito ensinado dentro da igreja brasileira. E a gente acaba vendo que alianças importantíssimas, alianças firmadas, acabam se rompendo por causa dessa falta de conhecimento, por causa dessa falta de entendimento, onde nós temos que superar o ferimento para continuar a jornada juntos. Então o ferimento é uma prova de fogo. Se eu sou ferido, se porventura eu passar por essa prova, eu tenho que buscar cura. E muitas vezes a cura está em conversar, está em perdoar aquele que me feriu, ou eu que feri essa pessoa, eu tenho que ter aquela capacidade de reconhecer que eu errei, ter uma empatia de ir lá e pedir perdão. Eu tenho que lutar para que essa aliança não se quebre por causa de um ferimento. Então o ferimento é uma prova violenta, é uma prova que com certeza faz com que você, depois passada por ela, se torne muito mais forte, o seu discípulo se torne muito mais forte e vocês estão mais fortalecidos para a jornada, para a caminhada dentro de um ministério. Então essas são as 4 provas que revelam uma fidelidade, que revelam uma aliança. Reflita nelas, veja como você tem sido com o seu líder e pegue essas provas e aplique nos seus discípulos. Venha e traga ao conhecimento deles. É necessário que haja o ensino, é necessário que haja esse discipulado, aplique isso nos seus discípulos para que quando acontecer, eles já estão com aquele conhecimento, com aquela revelação dentro do coração deles e eles não quebrem a aliança, não deixem de ser fiéis por causa de uma dessas provas. Que eles possam realmente se fortalecerem e cada vez estarem mais desatados para uma grande conquista. Então, se você gostou desse conteúdo, eu peço que você curta, compartilhe, comente. Fazendo isso, o Facebook, o próprio YouTube vai entender que esse conteúdo tem uma certa relevância e ele vai voltar para você lá na sua timeline novamente no próximo conteúdo que eu assim postar. Eu convido você também aqui a clicar no link que está aqui abaixo, ou às vezes está em cima, dá uma procuradinha aí, e você vai entrar então na minha lista VIP do WhatsApp. Desta forma você vai receber conteúdos meus diretos no teu celular e você vai estar por dentro aí de conteúdos que vão edificar a você, aos seus discípulos, que é este o meu intuito, é servir você da melhor forma com as minhas experiências, com aquilo tudo que o Senhor tem colocado no meu coração, ok? Então, curta aí, compartilhe, comente e até a próxima, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Shalom!